Compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Eric, mudou a tela? Mudou a tela para vocês? Mudou. Mudou, tranquilo. Verifica para mim lá, Eric, se entrou mais uma pessoa. Só aceita lá para mim, por favor. Então você vai estar me ajudando aí, Eric. Pessoal, boa noite. Tá bom? Sejam bem-vindos aí. O pessoal quiser também fechar a câmera, que aí impacta menos aí na transmissão. Deixar só, né? Só quando for necessário, tá bom? Pessoal, a gente vai falar um pouquinho então dos fundamentos mecânicos. A ideia hoje é até 9h10, revisar o máximo de atividade possível. Quais foram as dúvidas? A primeira dúvida que o pessoal tem é referente à questão de data de entrega. Então, ó, vou vir aqui em situação de aprendizagem. Ó, embaixo de cada atividade, aqui, ó, embaixo de cada atividade aqui, ó, por exemplo, ó, SAPEN 1. Ó, então ela está disponível até dia 23 de setembro. Então, em cada atividade aqui, em cada uma das atividades tem uma data de entrega. Para os próximos módulos, eu vou conversar com a Lúcia para a gente mudar, colocar datas mais apertadas. Então, como é a primeiro contágio de vocês vão ver que a gente deixou um tempo muito grande, né? Então, você tem um tempo hábil para fazer todas as atividades. A SAPEN 1, eu deixei aqui na plataforma, ó, 5 vídeos falando sobre transformação de unidade. A SAPEN 1, ela trata justamente de transformação de unidades. O que está acontecendo? O pessoal vem aqui na atividade, no descritivo da situação de aprendizagem, que o descritivo, a gente vai abrir o descritivo. Toda vez, pessoal, vocês vão ter que abrir o descritivo da atividade para ver o que está pedindo para fazer. Tá? Essa aqui não, essa aqui é a SAPEN. Deixa eu só voltar, que não é essa SAPEN aqui, é a SAPEN 1, né? Que é a SAPEN 1. A gente vai abordar primeiro a SAPEN 1. Ó, vou vir aqui na situação de aprendizagem, abrir o descritivo. Então, ela vai falar o que você tem que fazer em cada etapa, tá bom? Etapa 1, etapa presencial, etapa 2, à distância, etapa 3, presencial. Então, vocês têm que ler o descritivo. Leu todo o descritivo? Agora sim, agora vamos lá, então, para atividade. Aqui agora, ó, esse anexo aqui, ó, é o anexo do momento presencial. O pessoal tá me enviando esse anexo aqui, ó. Esse anexo aqui, pessoal, é só para vocês treinarem. Então, isso aqui, ó, vocês não vão me enviar esse anexo. Esse anexo aqui é para treinamento. É uma atividade. O que vocês vão me enviar é essa atividade aqui, ó. É essa aqui, ó. Essa atividade aqui que vocês vão me enviar. Tá bom? Então, vocês vão ver lá 1 polegada e 3/8, vocês vão ter que converter para quanto? Para milímetro. Então, esse é o arquivo que vocês vão me enviar. E agora sim, eu vou revisar com vocês conversão de unidade. Até agora, Eric, tá tranquilo? Pessoal, tá tranquilo? O jeito que tá indo, vocês estão conseguindo entender? Então, é este anexo que é para enviar. Este anexo aqui que eu mostrei anteriormente, esse aqui é para treinamento, é para fixação. Então, vocês vão fazer e depois que vocês treinarem, aí vocês vão para esse anexo aqui, que é o anexo que vocês vão fazer e me enviar. E como que vai postar a atividade? Vamos voltar? Aqui, ó, vocês vão preencher o anexo 2, aquele que eu mostrei para vocês, salva ele na área de trabalho, depois vem para cá, ó, enviar a atividade. Então, ó, quando você clica aqui, ó, clicou em enviar atividade, ele vai pedir para você anexar a atividade. A interface do meu é um pouco diferente porque é como tutor, mas no de vocês vai aparecer anexar arquivo. Aí você vem e vai anexar o arquivo que está lá na área de trabalho, que vocês salvaram esse arquivo, então vocês vão me enviar esse arquivo. Então agora vamos para a revisão mesmo, né? Eu mostrei o que é. É esse arquivo que vocês vão me enviar. Essa atividade aqui é para treinamento. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês agora. Vou voltar agora à tela. Vou voltar à tela aqui.
compartilhar para vocês? Voltou agora só na minha tela? Voltou. Então, beleza. Eu vou compartilhar agora com vocês. Vou abrir o PowerPoint aqui. Um Paint, só um Paint. E a gente vai rascunhar a SAP em 1. E aí a gente vai entender. Vou usar algumas atividades como exemplo. Tá, tranquilo. Até agora, do jeito que tá, vocês estão conseguindo pegar certinho? Tá, eu vou abrir com vocês agora. Tá tranquilo, né? Olha se mudou agora para vocês. Apareceu uma tela em branco aí para vocês. Apareceu? Uma tela em branco. Vou fechar a minha câmera. Então tá. Ó, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar é em converter polegada fracionária. Então a gente vai converter polegada fracionária. A gente vai transformar polegada fracionária em milímetro. Eu vou usar sempre os mesmos números para vocês entenderem como exemplo. Então a gente vai transformar a polegada fracionária em milímetro. Como que eu faço isso? Eu vou usar aqui um exemplo. Vou colocar aqui, vou rascunhar. Não vai ficar tão bonita a letra, mas a ideia que é o principal. O exemplo, né? Eu vou pegar aqui, ó, 1/4. Então, eu tenho aqui 1 polegada, né? Tem 1/4. Eu preciso transformar isso aqui em milímetro. Então, é a primeira conversão que a gente vai realizar. Como que a gente faz isso? Primeira observação. A gente tem que ter em mente que 1 polegada, ela equivale, essa informação é importante, ela equivale a 25,4 milímetros. 25,4 milímetros. Vocês estão conseguindo visualizar o que eu estou desenhando aqui? Não está bonita a letra não, mas vocês estão conseguindo visualizar, Eric? Consegue, Eric, visualizar? Sim. Então tá, estou te usando como referência. Sim, então, tá, estou conseguindo. Como que eu faço essa transformação? Ó, eu pego o numerador, que é o 1, numerador, vezes o valor de 1 polegada, que é 25,4. Eu falei que essa informação vocês não podem esquecer disso nunca mais. Então, ó, é igual a 25,4. E tudo isso dividido pelo denominador. O denominador é quanto? Ó, o denominador é 4. Então, ó, a gente está transformando polegada fracionária em milímetro. 1 vezes 25,4 vezes 25,4 é igual a 25,4. Então, e vou dividir pelo denominador. O denominador é 4. 25,4 dividido por 4 é igual a 6,35 milímetros. Então, eu não coloquei aqui o símbolo da unidade aqui, ó, mas eu tenho que colocar mm. Então, esse é o primeiro exemplo, transformar a polegada fracionária em milímetro. Vou apagar aqui. Posso avançar, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Pode. Posso avançar? Então tá. Tá tranquilo. Vou apagar. Então, vou apagar aqui. E agora eu vou pegar outro exemplo. Professor, Que é... Oi. Se fizer ao contrário também dá certo, dividir 1 por 4, depois multiplicar por 25. Tá, dá a mesma coisa, o resultado é o mesmo. Bom, não tem problema não. Vou pegar outro exemplo aqui, que é 1 polegada e 1/4. Eu estou fazendo da maneira mais simples possível. Lá nos vídeos que tem lá na plataforma, também explica outras formas de fazer. Eu estou mostrando o jeito mais simples. Então, aqui eu tenho 1 polegada inteira e 1/4. Wesley, como que eu faço isso? O que eu gosto de mostrar para vocês? Eu posso resolver isso de forma isolada. Ó, eu resolvo primeiro essa aqui. Resolvo essa aqui. Que a gente acabou de fazer, que é 1 vezes 25,4. Porque 25,4 é o valor de 1 polegada, dividido por 4. Acho o valor, né? Que é 6,35. 6,35 milímetros. E aí, eu sei que 1 polegada equivale a quanto? A 25,4. Então, é só eu somar este valor aqui. Eu somar este valor mais quem? Mais o valor de 1 polegada. De 1 polegada. 1 polegada equivale a quanto? Mais 25,4. Que eu sei que 1 polegada equivale a 25,4. Então, ó, eu resolvi de forma isolada
achei quanto que vale 1/4, sei que 1/4 vale 6,35 e somei mais o valor de 1 polegada. E aí a gente encontra 31,75 milímetros. Wesley, se fosse 2 polegadas, eu ia somar mais o valor de 2 polegadas. 50,8. Seria 6,35 mais 50,8 se aqui fosse 2 polegadas. Então, esse exemplo é um exemplo genérico que serve para todas as outras atividades. Posso avançar? O próximo exemplo? Então, a gente está transformando polegada fracionária em milímetro. Então, a gente já viu como que faz isso. Agora, segunda transformação, que é transformar o milímetro em polegada fracionária. Exemplo. Como eu falei para vocês, eu vou usar sempre os mesmos valores, para vocês entenderem. Vou usar aqui, 6,35, que é 1/4. Então, 6,35 milímetros. Eu tenho que transformar isso em quê? Polegada fracionária. Eu vou multiplicar pela constante, 5,04. Essa constante também vocês não podem esquecer. 5,04. E vou dividir por 128. Da onde eu tirei essa constante? Deixa eu mostrar para vocês da onde saiu essa constante. Lá no vídeo eu explico, mas eu vou voltar, vou explicar de novo. Essa constante 5,04 é a relação do valor de 1 polegada, quer dizer, da menor divisão da polegada, a menor divisão da polegada é 128. Então, é a relação da menor divisão da polegada, 128, dividido por 25,4. Eu estou mostrando da onde está saindo essa constante. Então, 25,4. Eu vou achar aí 5,03937. Para fim de cálculo, o que a gente fez? A gente arredondou esse número aqui para 5,04. Então, eu mostrei da onde saiu essa constante. Então, essa constante é a relação da menor divisão da polegada pelo valor de 1 polegada, que equivale a 25,4. O que eu vou fazer aqui agora? Só multiplicação. 6,35 vezes 5,04. Então, o que a gente está fazendo agora é transformando milímetro em polegada fracionária. Eu vou achar 32,004. 004 sobre 128. O que acontece aqui nesse caso? Eu vou desprezar esse número e esse número. E vou ficar, então, com 32 sobre 128. Então, estou deletando. Tá bom? Porque a gente está transformando em polegada fracionária. Então, deletei. Eu desconsiderei que eles não... Estou considerando que eles são insignificantes para essa transformação. E aí eu tenho, então, 32 sobre 128. Só que eu não tenho polegada com numerador par. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que simplificar até achar um numerador ímpar. Então, 32 por 128. Eu vou começar bem tranquilo. O que é a simplificação? O mesmo número que eu dividi o numerador, eu tenho que dividir o denominador. Então, estou dividindo o numerador por 2 e o denominador por 2. 32 por 2, eu vou achar 16. 16, 64. O numerador ainda é par. Eu vou dividir por 2. Divido de novo por 2. Por 2. Vou achar 8,32. O numerador ainda é par, eu continuo a simplificação até eu encontrar um numerador ímpar. Eu achei, então, aqui 4 sobre 16. Vou simplificar por 2. Por 2. Vou achar, então, 2 sobre 8. 2 sobre 8. Simplifico de novo aqui, por 2. E aqui por 2. Vou achar, então, o quê? 1 sobre 4, que é justamente 1/4. Wesley, eu preciso fazer isso aqui tudo, eu posso fazer direto? Pode, Você pode fazer assim também,
Eu fiz assim só para vocês terem uma noção. Só para vocês verem, né? Da onde saiu a... Por que a gente fez isso? Não existe polegada com numerador par. Então, ó, vou deletar aqui. Eu poderia já ter feito isso aqui de cara já, ó. Já simplificado aqui, ó, por 32. Dividido aqui por 32 e aqui por 32. Já chegava já no resultado que eu preciso, né? Já chegava na transformação já. Então, ó. Posso avançar, pessoal? Tranquilo até aí? Vou avançar, hein? Posso avançar? Ok, Então, pode ir. então, beleza. Então, até agora a gente viu conversão de polegada fracionária para milímetro. E o que a gente acabou de fazer agora foi transformar milímetro em polegada fracionária. Então, ó. Vou deletar aqui. A próxima transformação agora, a gente vai transformar polegada fracionária em polegada milesimal. Como que eu transformo polegada fracionária em polegada milesimal? Pegar, como eu falei para vocês, vou estar usando sempre o mesmo exemplo. Vou pegar aqui 1/4 e vou transformar isso aqui em polegada milesimal. É a transformação mais simples. O que eu preciso fazer? É dividir o numerador pelo denominador. Então, é a mais tranquila, né? Vou dividir 1 por 4. Vou achar aí 0,25. Nessa forma que ela está aqui, 0,25, ele está em polegada decimal. Ou centesimal. Tem duas casas depois da vírgula. Quando eu acrescento o zero aqui, ó, estava em centesimal, agora vai para milesimal. Se ele pedisse para mim, Wesley, transforma polegada fracionária em polegada centesimal, o que eu faria? Só isso aqui, ó. Só deixar duas casas depois da vírgula. Quando eu acrescento o zero, eu estou transformando polegada fracionária em polegada milesimal. Então, para transformar polegada fracionária em polegada milesimal, é só dividir o numerador pelo denominador. Pessoal, tá tranquilo? Posso avançar? Ficou alguma dúvida até aí ou não? Pode avançar? Não, até aí vou, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então vamos lá. Então vamos para a próxima transformação. Vamos para a próxima transformação. Agora, como que eu faço para transformar polegada milesimal em polegada fracionária? Vou usar o exemplo anterior, né? 0, a gente transformou 1/4 em polegada milesimal, a gente achou 0,250 aqui, né? Como que eu transformo isso aqui, então, agora em polegada fracionária? É só pegar o valor da polegada milesimal vezes 128, dividido por 128. Então, eu vou achar aqui o quê? Eu vou achar 32 sobre 128. Volta naquela máxima, né? Não existe polegada fracionária com numerador par. O que eu faço? Simplifico por 32. Por 32. E aí eu chego na resposta, né? 1/4. Numerador ímpar. A conta para aí. Transformar polegada milesimal em polegada fracionária. Tá tranquilo? Posso avançar? Ninguém manifestou? Vou avançar. Vou mostrar outro exemplo. Agora, e se fosse assim, ó? Senão alguém nem perguntou, mas eu vou mostrar. E se fosse assim, ó? Se eu tivesse assim, 1,250. Isso aqui é polegada milesimal. O que esse 1 tá me falando? Tá falando que nesse número aqui eu tenho uma polegada inteira. E aí eu posso resolver essa conta fazendo de que forma? Eu posso fazer, igual eu falei para vocês, a gente pode dividir em duas partes. Ó. Eu posso resolver primeiro essa parte, fazendo igualzinho a gente fez, ó, 0, acrescento o 0, 0,250 vezes a constante, vezes 128, dividido por 128,
E aí a gente vai, né, achar lá os 32, 128. 128. Quando a gente simplificar por 32, simplificou por 32, o que você vai achar? Desenhar com o mouse é complicado. Eu vou achar 1/4. Tá? Vou ter 1/4. O que eu tenho que lembrar é que eu tenho 1 polegada inteira nesse número. Então, a resposta final ficaria como? 1 polegada, que é essa polegada que está aqui, ó, antes da vírgula, e o que eu resolvi depois da vírgula. Então, ficou 1 polegada e 1/4. Essa seria a resposta final. Porque eu resolvi, primeiro, eu transformei esse número em polegada fracionária, e toda vez que eu ver o número depois da vírgula, se fosse 10, se fosse 20, se fosse 30, eu sei que nesse número teria, por exemplo, se fosse 10 aqui, eu sei que nesse número tem 10 polegadas inteiras, 0,250 polegada milesimal. Eu resolveria essa polegada milesimal e depois, no final do cálculo, eu colocaria as polegadas inteiras. Posso avançar, pessoal? Posso avançar? Ninguém falou nada? A rocha. Então, vamos lá. A última transformação é transformar a polegada milesimal em polegada... Transformar em milímetro, né? Transformar a polegada milesimal em milímetro. Como que a gente faz isso? Transformar a polegada milesimal em milímetro. Usar o mesmo exemplo, 0,250. Eu só preciso pegar o valor da polegada milesimal e multiplicar por 25,4. Essa também é a transformação mais simples, né? E aí eu chego no resultado 6,35 milímetros. Então, ó, até agora, a gente viu todas as transformações. Posso avançar, pessoal? Tudo que eu falei para vocês até agora, tem também, tem aqui, ó, tá lá nos vídeos, tá aqui, ó. Tudo que eu falei para vocês, tá bem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Tudo que eu falei, mudou a tela para vocês, Eric? Mudou? Mudou. Então, ó, tudo que eu mostrei para vocês, Sim. tudo que eu mostrei para vocês está aqui, ó, nos vídeos. Então, se vocês assistirem os vídeos até o 5, vocês conseguem resolver a SAPEN 1. Então, a SAPEN 1 até agora, se assistir os vídeos mais essa explicação que a gente conversou agora, você consegue resolver a SAPEN 1. Lembrando que, para a SAPEN 1, você tem esse anexo que eu estou mostrando agora, vou voltar, vou repetir, que é só para treinamento. E tem o anexo que vocês vão me enviar, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui que vocês vão me enviar. Posso passar para a SAPEN 2? Pode. Então vamos para a SAPEN 2 agora. Pode. Então tá. Posso avançar então para a SAPEN 2? Tá. A SAPEN 2, talvez ela é um pouco complexa. Mas deixa eu voltar aqui. E aí, eu vou abrir a câmera aqui. Vocês conseguem me ver bem aí? Positivo. Eu vou ilustrar. Vocês conseguem visualizar essa caneta? Sim. Todo mundo consegue? Tá. A SAPEN 2, ela trata de um eixo. Ela fala de um eixo. Então, a gente vai usar essa caneta aqui como exemplo. O que acontece? Esse eixo, ele está num forno. E aí, na ponta aqui, você tem um rolamento. E aí, quando esse forno é ligado, esse eixo, ele aquece. E se ele aquece, ele tem uma dilatação linear. O que seria essa dilatação linear? O quanto ele vai crescer aqui, o quanto que ele vai aumentar aqui no comprimento. Então, quando você aquece ele aqui, o que acontece? Ele aumenta o comprimento. Ele aumenta o comprimento e aumenta também o diâmetro. Então, a SAPEN 2, ela gira em torno desse eixo, dessa situação problema. Vocês querem ver uma situação real que acontece sempre, de dilatação térmica? Vou dar um exemplo aqui meio esdrúxulo, mas para que todo mundo consiga entender. Você acaba de fazer uma calçada, você constrói uma calçada.
Aí você não deixa junta de dilatação. O que acontece com essa calçada? Com o passar do tempo. O que acontece com ela? Ela trinca. Racha. Ela racha, ela trinca. Por quê? A dilatação linear. O que acontece lá naquela atividade, na SAPEN 2, é justamente isso. E aí agora a gente vai para a SAPEN 2. Então, o que é a dilatação linear? É o quanto que o eixo vai aumentar com a variação de temperatura. Então, ele vai aumentar no comprimento e ele vai aumentar também aonde? No diâmetro. Então, agora a gente vai para a SAPEN 2. Eu vou compartilhar a SAPEN 2 lá com vocês. E aí a gente vai... Tá. A gente vai abrir agora a SAPEN 2, para a gente entender a SAPEN 2. A primeira coisa que tem na SAPEN 2, que é interessante vocês observarem, deixa eu voltar aqui. A primeira coisa que é interessante vocês sempre observar na atividade é abrir aqui a situação de aprendizagem. Então, ó, vou abrir a situação de aprendizagem e aí a gente vai comentar um pouquinho dessa atividade. Aqui, ó. Ela já mostra para você aqui, ó, na introdução da atividade, ela fala para você de L0 e ela fala para você de ΔL. O L0 aqui é o comprimento inicial. Ou seja, quando o eixo está na temperatura ambiente, ele tem um dado comprimento, ele tem um comprimento específico. Só que quando esse eixo ele é aquecido, o que acontece com esse eixo? Ele aumenta de comprimento. Ele aumenta de comprimento e também aumenta o diâmetro. Então, ó, ΔL, ou L0 é o comprimento inicial, ΔL é o quanto que esse eixo aumenta, e L, só L aqui, é o comprimento final. O que seria esse comprimento final? É o comprimento inicial somado mais ΔL. Então, esse é o comprimento final. E aí, é interessante que aí ele vai descrevendo para a gente toda a situação, problema. Só que, para uma situação dessa, o que você tem que fazer? A primeira coisa, você vai anotar no seu caderno todas as informações importantíssimas. A primeira informação importante, a temperatura, né? Ele está falando aqui ó, que a temperatura é 750, né? Só que a temperatura na área dos mancais é de 150 graus Celsius. Então, você vai anotar essa temperatura, que é a temperatura que chega lá no final do eixo, que é 150 graus Celsius. Então, essa informação é importante. Então, vocês têm que anotar essa informação. Vocês vão lendo e depois ele vai falar para vocês que esse eixo, né, ele tem um rolamento acoplado e esse rolamento está onde? Em um mancal. E ele fala para você da folga do mancal. Ele fala para você que a tampa do mancal ele tem uma folga de 1,5 milímetro. Então, essa informação também é importante. Então, você tem a temperatura final de trabalho do eixo, que é 150 graus Celsius. Você tem a folga do mancal, que é de 1,5 milímetro. Então, você vai ter que anotar essa informação, que ela também é importante, você vai precisar dela. Outra informação importante é o quê? É a temperatura inicial, que é 25 graus Celsius. Então, quando o eixo ele está em repouso, ele está a 25 graus Celsius. Então, essa aqui é a temperatura inicial. E 150 graus Celsius é a temperatura final de trabalho para essa situação. E a folga do mancal é de 1,5 milímetros. Outra informação importante é o quê? É o comprimento inicial do eixo, do mancal, né? Na verdade, é o comprimento do eixo, né? É de 800 milímetros. Então, essa informação também você tem que anotar. Ele fala para você também outra informação que é importante, que é referente ao rolamento. Ele fala para você que lá, nessa situação problema, você tem um rolamento de 80 milímetros de diâmetro e o coeficiente de dilatação, esse coeficiente de dilatação aqui também é importante você anotar. Então, ele te fala também do coeficiente de dilatação e te fala outra informação que é muito importante, que é a questão referente ao ajuste do rolamento. Para um rolamento de 80 milímetros, o ajuste recomendado é de 0,050.
Então, esse é o ajuste do rolamento. Só que esse ajuste, ele pode variar, né? Se você aumentar o diâmetro, se você aumentar a temperatura, o que acontece com o diâmetro? Eu vou voltar aqui na tela só para a gente entender essa ideia. E aí, vou abrir aqui a câmera. Ó, o exercício ele falou que para aquele rolamento de 80, o ajuste, né? O máximo que o diâmetro externo pode ficar é o quê? É com 5 centésimos ou 50 microns. Então, se o eixo tem 80, ele pode ter uma variação, ele pode aumentar mais 50 microns no diâmetro que o rolamento não vai travar. Só que se eu aumentar demais a temperatura, o que vai acontecer com a dilatação? Ele vai aumentar mais do que 50 microns. Se aumentar mais de 50 microns, o que vai acontecer com o rolamento? Ele vai travar. Até aí, tá tranquilo o entendimento até agora, pessoal? Vocês estão conseguindo entender a ideia? O que a atividade está pedindo? Sim, sim. Sim. Então tá tranquilo, que agora a gente vai para os cálculos. E aí a gente vai para os cálculos. Eu vou esboçar os cálculos e aí a gente vai conversar. Essa atividade, ela levanta duas hipóteses. A primeira hipótese é o seguinte: se o eixo estiver aquecendo demais, a folga da tampa do mancal não é o suficiente. Então é a primeira hipótese. A segunda hipótese que ele levanta, que pode estar acontecendo, é que a temperatura é alta demais e está aumentando o diâmetro do eixo acima dos 50 microns. E aí ele te pergunta, qual que é o problema? É o comprimento, a folga do mancal que não é suficiente ou a temperatura que está elevada? E aí a gente tem que calcular para realmente descobrir se é a folga do mancal que não é suficiente ou se a temperatura que está chegando de 150 graus Celsius está ultrapassando, fazendo com que o eixo aumente o diâmetro acima de 50 microns. Se aumenta para acima de 50 microns, o rolamento trava. Então, a gente vai calcular isso agora para descobrir qual desses dois problemas, se é a folga do mancal que não é suficiente ou se a temperatura está elevada. Depois que a gente calcula tudo isso, você vai ter que dar um parecer. Você vai ter que fazer a conclusão. Eu vou compartilhar agora com vocês aqui. Tá, agora a gente vai... Mudou aí, Érico, para vocês? Sim. Beleza, então. A primeira coisa é saber sobre aquelas variáveis, né? Como eu falei para vocês. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é... Eu vou colocar aqui a fórmula, que é delta L. O que é o delta L? É a variação de comprimento. Então, é delta L é igual delta zero, L0 vezes a constante da dilatação linear. Lá, vocês lembram que eu falei para vocês, vocês têm que anotar lá a constante da... representei como um A aqui. Vezes, então, ó, a variação da dilatação linear é igual ao comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Então, essa é a fórmula que a gente usa para calcular quem? A variação do comprimento, que é o delta L. É o quanto que ele vai aumentar mais ali quando aquece. Então, o comprimento inicial vezes a constante da dilatação linear vezes a variação de temperatura. Lembrando que a gente tem, né, como informação a folga da tampa do mancal, que eu falei para vocês anotar, que é de 1,5. O comprimento inicial do eixo, que é de 800 milímetros. A temperatura inicial, que é de 25 graus Celsius. A temperatura final, que é 150 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear, que é 0,00012, tem que anotar. A folga radial do rolamento, que é de 0,050 milímetros. Então, essas informações você tem que ter ela anotada do lado para resolver a atividade. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir quem? É descobrir o T, a variação aqui, ó, o delta T aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir o delta T. Como que eu descubro o delta T? O delta T, ó, o delta T, que é a variação de temperatura, delta T vai ser igual a quem? Delta T é igual, não é variação de temperatura? Então, é a temperatura final
É a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, aí eu vou descobrir quem? A variação de temperatura. Eu tenho essa informação? Eu tenho essa informação aí. A temperatura final é quanto? Então, ó, ΔT, a temperatura final não é 150 graus Celsius, está chegando na ponta do eixo? Então, vai ser 150 graus Celsius menos quem? Menos os 25 graus, que é a temperatura inicial. Menos 25 graus Celsius. E aí eu acho quem? Aí eu acho ΔT, que é 125 graus Celsius. Então, ó, eu já achei uma variável. Eu já achei uma variável, que é ΔT. As outras informações eu tenho para achar a variação de comprimento. O comprimento inicial você tem. O comprimento inicial é de 800. O coeficiente de dilatação linear você tem, que o próprio exercício te deu, que é de 0,0012. E agora você achou o ΔT, você joga na fórmula, você já acha a variação de comprimento. Como que eu faria isso? Ó, ΔL é igual ao quê? Comprimento inicial. O comprimento inicial é de quanto? 800. 800 milímetros. Então, ó, 800 vezes a constante da dilatação linear, que é de 0,0. Vou colocar aqui só, forçar um pouquinho para aparecer que é um... Então, 800 vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 0,00012, vezes ΔT, que a gente acabou de descobrir, 125. Então, agora é só matemática, né? Básico. E aí a gente acha quem? O quanto o eixo aumentou no comprimento. Então, ó, quanto que ele aumentou no comprimento? Ele aumentou no comprimento, com a variação de com essa temperatura, ele variou ele aumentou de comprimento 1,2 milímetros. 1,2 milímetros. Agora, quando eu calculo isso aqui, eu já derrubo a primeira hipótese. Porque a primeira hipótese, ele fala para você que a tampa do mancal, o ajuste lá, a folga, é de 1,5. Se o ajuste lá, se a folga é de 1,5 e o eixo aumenta 1,2 no comprimento, eu preciso trocar o mancal? Sim ou não, pessoal? O mancal está interferindo para fazer com que o rolamento trave? Não, acho que não. Não tá, por quê? Tá, não. Porque você tem... Não tá, por quê? Porque lá, ó, a folga do mancal é de 1,5. A folga do mancal é de 1,5 milímetros. E o eixo aumenta no comprimento 1,2. Então, você tem aí um espaço ainda. Então, não vai fazer com que o eixo trave. Então, a primeira hipótese é o seguinte. O eixo não vai travar por conta do mancal, porque a folga do mancal é suficiente para comportar o eixo, mesmo quando ele aumenta 1,2 milímetros. Então, essa primeira hipótese eu já descartei, já calculei. Qual que é o segundo passo agora? Posso apagar aqui, pessoal? Vou apagar aqui. O próximo passo agora é calcular o comprimento final. Eu vou fazer o quê? Vou jogar na fórmula. Então, o próximo passo agora é calcular o comprimento final. O comprimento final é igual a L, que é igual a ΔL, que agora a gente tem. A gente acabou de achar ΔL. Quanto que é ΔL? Quanto que é ΔL, pessoal? 1,2. Então, a gente já achou ΔL no cálculo anterior, que é 1,2, e você vai somar mais o comprimento inicial. O comprimento inicial é de quanto? De 800. Então, vai ser 1,2 mais 800. Você vai achar quem? Você vai achar o comprimento final. Então, a gente já resolve essa parte. A gente vai calcular já o comprimento final do eixo. Feito isso, qual seria o próximo passo? O próximo passo agora é o quê? É calcular a variação da dilatação linear. O próximo passo agora é calcular a variação da dilatação linear. Como que eu calculo a variação da dilatação linear? É ΔL
que é igual ao comprimento inicial, que o exercício ele mostra para você, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é representado pela letra A, vezes a variação de temperatura que a gente calculou já no início do exercício. Eu vou achar quem? Eu vou achar... Eu consigo calcular, então, a variação Tem alguém linear. com dúvida aí, ó. Tem pessoal com Levantou a dúvida? mão, Antônio aí. Então, para perguntar, né? Para perguntar. Ô, professor, essa daí não foi a primeira fórmula já utilizada? Então, a gente usou ela já, né? Sim. Só que você tem que levar em consideração agora, esse ΔL aqui, ó, que a gente vai calcular aqui, ó, é referente ao diâmetro do eixo. A gente achou esse ΔL aqui... Entendi, que é 80 milímetros, né? Não. Esse ΔL aqui, a gente vai ter que levar em consideração o quanto ele aumenta, ó. Para esse cálculo aqui, ó, o que a gente vai levar em consideração? Ó, só para você entender. A gente... ΔL aqui, ó, para a gente vai ser igual a 0... Eu vou explicar o porquê. 0,050. Então, o que a gente está tentando descobrir aqui agora, qual que é a temperatura ideal para aquele rolamento. Então, ó, a gente vai ter que achar essa variação de temperatura aqui agora, aquela variação de temperatura que a gente achou no início, foi para verificar o comprimento do eixo. Só que agora a gente vai ter que descobrir uma temperatura para corresponder ao quanto que o rolamento ele vai aumentar no diâmetro. Então, ó, ΔL aqui para mim vai ser 0,050 milímetros, porque vocês lembram que eu falei para vocês que a gente tem duas hipóteses? A primeira hipótese é referente ao comprimento. A segunda hipótese é referente ao quanto que ele vai aumentar no diâmetro. Então, L0 aqui para mim é 80, porque é o diâmetro do eixo, porque se o rolamento é de 80, o diâmetro do eixo tem que ser de 80 e ele pode chegar até 80,05, que é o limite, né? Porque lá ele fala para você que a tolerância lá é de 50 microns. Então, aqui o diâmetro do eixo é de 80 milímetros. Então, aqui agora a gente está levando em consideração a segunda hipótese, que é referente ao diâmetro. 80 milímetros. Essa variação aqui é referente a 0, é igual a 0,00012. E aí eu vou achar quem? Eu vou achar a temperatura. Se eu jogar na fórmula aqui agora, substituir esses valores aqui, se eu substituir esses valores, eu vou encontrar uma dada temperatura. Essa é a temperatura que eu vou encontrar aqui, é a temperatura ideal para que o eixo ele dilate e mesmo assim o rolamento não trave. Vocês vão descobrir, quando vocês resolverem essa equação, vocês vão descobrir, vocês vão achar uma temperatura menor, que 150 graus Celsius. Quando vocês vão achar uma temperatura menor do que 150 graus Celsius. E lá no exercício, ele fala que a temperatura final é 150 graus Celsius. Se você encontra uma temperatura aqui menor do que 150 graus Celsius, isso quer dizer o quê? Que o sistema de refrigeração está ineficiente. Porque o que a gente fez aqui foi justamente descobrir a temperatura ideal para trabalhar com rolamento de 80 milímetros com o coeficiente de dilatação que já foi especificado no exercício. Então, essa é a condição ideal para trabalhar com rolamento de 80 milímetros. Aí a gente descobre um valor menor que a 150, que é o valor que o exercício fala que o eixo ele atinge a 150 graus. E aí, a solução seria o quê? Melhorar o sistema de refrigeração para que o eixo trabalhe numa temperatura abaixo de 150 graus Celsius, a temperatura que vocês encontrarem aqui no exercício. Deixa eu voltar para cá. Pessoal, vocês conseguiram compreender? Ficou dúvida? Ficou dúvida ou não? Pode perguntar. Acho que tem mais uma pessoa com a mão levantada aí, ó. Não sei se Então, já respondeu. Pessoal, a hora de perguntar é agora. Se tiver dúvida, fala, Wesley, não entendi. Antônio ergueu a mão aí, ó.
Tá com dúvida, pessoal? Antônio, tá com dúvida? Tem duas pessoas com a mão Não, tá levantada. beleza, ok. Vocês entenderam a ideia do exercício? Agora eu entendi, mas a fórmula para achar essa temperatura seria ΔT igual a delta L dividido para Calma aí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar lá o então no exercício. coeficiente de dilatação vezes... Deixa eu voltar lá e aí a gente você me pergunta. Tá, pode. Ó, para resolver agora Isso. ó, delta L, que é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Esse ΔT que a gente está descobrindo aqui não é aquele mesmo ΔT que a gente fez lá no início, porque no início a gente estava levando em consideração só o comprimento. Agora a gente calculou a temperatura referente a o quanto ele vai aumentar no diâmetro. Certo, mas agora tem outra fórmula para achar esse ΔT, né? Tá, agora a gente vai para o final agora, né? A gente resolveu a primeira parte, tá bom? Agora, eu cheguei até aqui, vou mostrar agora o passo final. Tô mostrando, tá faltando um passo ainda, tô mostrando, eu tô falando só da temperatura aqui, tá bom? Vou te mostrar. Tá tranquilo até aí? Sim. Tá tranquilo, né? Então, beleza. Posso apagar Ok. aqui para chegar no final? Para esse exercício aqui, a gente não tem o ΔT. Quando a gente chegar aqui, a gente tem um problema porque a gente não tem o ΔT. Esse aqui é o nosso problema aqui, ó, porque você não tem o ΔT ainda. E é o que você precisa descobrir. Então, essa fórmula aqui, você tem os valores, porém você não tem ΔT. E como que eu vou descobrir esse ΔT? Aí vou mostrar para vocês. Posso apagar aqui? Vou apagar aqui. Sim. Tá? Aí, ó, a variação de temperatura, a gente tem duas fórmulas para resolver isso, né? Que é ΔT, que é aquela que a gente descobriu, né? ΔT, que é igual à temperatura final menos a inicial. É a temperatura final, vou chamar de TF, menos TI, temperatura inicial. Estou chamando de TI, tá bom? Temperatura inicial. Só, beleza. Ou eu posso usar essa fórmula aqui, que é o que a gente vai usar. Essa aqui para a gente não serve. Por quê? Porque eu preciso do coeficiente de dilatação linear, porque se trata daqui do rolamento de 80 milímetros. Então, para mim, essa aqui não vai me atender para aquele caso. Então, eu vou ter que usar esta fórmula, porque nessa fórmula aqui eu vou achar a variação de temperatura referente ao rolamento de 80 milímetros, que é ΔL, que a gente tem, que eu acabei de mostrar para vocês lá, que é referente aos 50 microns, ΔL, dividido por o coeficiente de dilatação linear, que é 0,00012, coeficiente de dilatação linear, vezes esse L0 aqui não vai ser o comprimento, mas vai ser o diâmetro inicial, que é os 80. Tranquilo até aí? Aí sim eu vou achar quem? ΔT. Aí quando eu descubro ΔT, o que eu faço? Aí sim eu vou jogar nesta fórmula aqui, ó. A que eu mostrei anteriormente para vocês. Que é essa, ó. ΔL. Que é igual a L0 vezes o coeficiente de dilatação linear vezes ΔT. Lembrando que eu tenho L0, esse L0 aqui para mim é 80, porque refere-se ao rolamento, a gente está calculando referente ao diâmetro do rolamento, do diâmetro do eixo, 80 milímetros. O A gente tem, que é quem? Que é o coeficiente de dilatação linear, que é 0,00012. E aí o ΔT foi o que eu descobri aqui. E aí você pode jogar na fórmula que você vai descobrir, né,
todas as informações necessárias. Talvez dos exercícios, eu acredito que pode ser que esse seja o mais complexo dos exercícios. Ixi, ficou mudo aí, ó. Para mim ficou mudo. Acho que Pessoal, Tô para escutando todos nada. aí. ficou dúvida ou não? Vocês conseguiram entender ou não? Então, eu não entendi, ô, professor. Oi? Tem que... O Vocês valor querem que eu que... cheguei aqui foi 192. Calma então, vou fazer o seguinte. Vou compartilhar outra tela com vocês. E aí, assim, para tirar todas as dúvidas, para não ficar dúvida. Bom, como é que eu vou compartilhar outra tela com vocês? Porque esse exercício, ele é complexo. Eu quero que vocês entendam a ideia do exercício. Mudou a tela para vocês? Mudou? Mudou, Eric, a tela para você? Mudou. Sim, Tá. Ó, o que eu quero que vocês façam? Mudou. Eu quero que vocês anotem, quando vocês forem resolver o exercício, anotem o que significa cada uma dessas variáveis. O que é o L, o que é o ΔL, o que é o ΔT, o que é o I0, o que é o A. Anotem essas informações e agora a gente vai entender o exercício. Tá? Ó, e aqui, ó, lá no próprio exercício tem as fórmulas. Ele fala para você a fórmula, ele entrega para você as fórmulas, todinha. Todas as fórmulas que você precisa tá aí. O que tem dificuldade no exercício é a interpretação do exercício. E aí eu falei para vocês, vou voltar aqui, a interpretação, quando a gente lê a SAPEN 1, a interpretação que a gente faz é essa. A gente tem duas situações problema. A primeira situação problema é referente ao comprimento, que ele aumenta o comprimento do eixo e ele fala para você que a folga lá do mancal é de 1,5. Então, na primeira parte que a gente fez, a gente calculou para resolver, realmente para verificar se essa informação era verdadeira ou não. Se o comprimento do eixo, quanto que ele aumentava, ia interferir para fazer com que o rolamento travasse. A gente viu que ele aumentou 1,2 no comprimento e a folga do mancal é de 1,5. Então, o quanto ele aumenta não vai interferir no rolamento, fazer com que ele trave. A próxima hipótese agora é referente ao quanto ele aumenta no diâmetro. Então, os cálculos que a gente vai fazer agora é justamente para saber o quanto que ele aumenta no diâmetro e qual é a temperatura ideal. Olha aqui, ó. Ó, já está resolvido aqui, mas eu quero que vocês entendam. Não copiem, pessoal, eu quero que vocês tentem fazer. Bom, não copiem. Sei que vai estar lá disponível, depois você pode paralisar a tela e tal, mas tentem fazer. Então, a primeira coisa que a gente fez foi o quê? Ó, ΔL, que é a variação do comprimento. A gente colocou a fórmula, e aí eu calculei quem? Quando eu calculei ΔT aqui, eu calculei a variação de temperatura. Para quê? Para substituir nessa fórmula aqui, para achar ΔL. Eu achei ΔL. ΔL aqui é o quê? Esse ΔL, ele me fala que o eixo ele aumentou 1,2 milímetros no comprimento. Então, daqui até aqui, eu calculei para descobrir quanto que ele aumentou no comprimento. Para entender, para saber que o quanto ele aumenta no comprimento não vai interferir fazer com que o rolamento trave, porque eu sei que a folga do mancal, que a folga da tampa do mancal é de 1,5 milímetros. Então, ele aumentou. Se eu tivesse aumentado aqui para 1,7, era problema, pessoal? Sim ou não? Eric? Sim, Ele aumentou para era problema. Por que era problema? Porque o limite lá é de 1,5 milímetros. Isso, 1,5 milímetros. Ele está estrangulando o rolamento. Então... Ele ia ultrapassar o limite aí da tolerância aí regular. no caso, ele ia travar nesse caso aqui ou não? Nesse caso, se ele fosse 1,7, ele realmente ia travar lá na tampa do mancal.
Então, aqui, ó, daqui até aqui, nós descobrimos que o quanto ele aumenta no comprimento não interfere lá no problema do rolamento. Agora, daqui para baixo agora, a gente está calculando a temperatura ideal para que o eixo trabalhe para um rolamento de 80 milímetros. Se ele trabalhar com a temperatura de 77,08 graus Celsius, ele vai atender todos os requisitos do rolamento, porque com essa temperatura aqui, o eixo ele vai aumentar no diâmetro no máximo 0,50 microns, ou 50 microns, ou 0,5 centésimo. Então, tá tranquilo, é o limite. Só que a temperatura final de trabalho é 150 graus. Está acima de 77,8, que é a temperatura ideal de trabalho. Daqui para baixo, a gente calculou a temperatura ideal para trabalhar com rolamento de 80. O que a gente fez? Da agora para baixo aqui, ó, a gente vai calcular referente não ao comprimento, o quanto ele aumenta no comprimento, mas referente o quanto ele vai aumentar no diâmetro. Então, daqui para cima, ó, daqui para cá a gente calculou referente ao comprimento, daqui para cá é referente ao quanto ele aumenta no diâmetro. E a gente usou delta, L, que é o comprimento final. Para calcular o comprimento final, é o comprimento inicial, a variação. Para saber o comprimento final, eu tenho que somar o delta L, que é a variação do quanto ele aumentou no comprimento, mais o comprimento inicial. Então, eu somei delta L, que é igual a 1,2, que a gente achou, que é o quanto ele aumenta, mais o comprimento inicial, que é quanto? 800. Então, o comprimento final do eixo é quanto? 801,2 milímetros. Então, eu já sei o comprimento final do eixo. Agora, o que eu tenho que descobrir agora? Eu tenho que descobrir agora o delta L. Mas esse delta L aqui, ó, eu já tenho ele, né? Eu já sei que é 0,50. O que eu não tenho aqui ainda é o quê? O delta T. Por quê? Esse delta T que eu estou usando aqui é referente ao comprimento. Eu preciso de achar aqui o delta T referente à temperatura ideal para que o rolamento ele aumente o diâmetro, ou a temperatura ideal, o quanto ele vai aquecer, e mesmo assim ele não vai fazer com que o rolamento trave. Então, esse delta T aqui é referente ao diâmetro. Então, como que eu calculo? Eu tenho a fórmula delta L, que é igual a delta L0, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes delta T. Eu coloquei aqui, ó, já separadinho, quem que é L0? É o diâmetro do eixo. Porque se o rolamento é de 80, o diâmetro do eixo tem que ser de 80. O delta L aqui é o quanto que ele pode aumentar no diâmetro a mais. Então, esse eixo que tem 80 de diâmetro, ele pode aumentar até quanto? Ele pode aumentar até 0,050, ou seja, vou usar duas casas aqui, né? Ele pode aumentar até 5 centésimos no diâmetro. Tá ok. Só que, qual que é a temperatura para que isso não impacte? Qual que é a temperatura ideal para que o rolamento, para que o eixo de 80 milímetros, e ele possa aumentar 50 microns? Qual que é a temperatura? A gente vai calcular essa temperatura. Como que eu calculo essa temperatura? Ó, a gente vai substituir na fórmula. Ó, eu tenho a variação do comprimento, estou colocando aqui. Eu tenho o comprimento inicial, que é 80. Eu tenho o coeficiente de dilatação linear. E aí eu vou achar quem? Eu vou achar delta T. Tá, achei delta T. É só matemática básica, achei delta T. Eu sei que a variação de temperatura, a variação ideal de temperatura é 52,08 graus Celsius. Wesley, para aí o exercício, não. Eu achei o quanto que ela varia. Eu preciso achar agora a temperatura final. O que é a temperatura final? É a temperatura inicial. É a temperatura inicial mais a temperatura final. Qual que é a temperatura inicial? 25 graus Celsius. Qual que é a variação de temperatura? 52,08. Se eu somar as duas, eu vou ter quem? A temperatura final. Então, a temperatura de 77,08 graus Celsius é a temperatura ideal para que o eixo ele dilate os 50 microns, ou 0,050 milésimo,
é a temperatura ideal. Só que o exercício fala que a temperatura lá de trabalho está a 150 graus Celsius. Então, como que eu resolvo esse problema? A conclusão é qual? Qual que é a conclusão que a gente chega? A conclusão é que eu devo fazer o quê? Melhorar o sistema de refrigeração. Porque se eu melhorar o sistema de refrigeração, essa temperatura que está a 150 graus Celsius, eu tenho que fazer ela chegar a quanto? A 77, no mínimo, né? Ela tem que chegar no mínimo a 77,08. Pessoal, vocês estão conseguindo entender? Conseguiu entender esse exercício? Abra a câmera aí. Pessoal, é muito mais fácil de entender. vocês conseguiram Agora pegar o entendi. exercício? Entendeu o exercício? Pergunta. Sim, agora sim. Posso avançar para a resolução da SAP em 3? Posso avançar? Positivo. Pode ir, pode ir. Tranquilo, então, pessoal? Então, vou avançar para a SAP em 3. Pode avançar, então, né? Pode. Então, vamos para a SAP em 3. Beleza. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Só um instantinho. Vai fazer às 8 hoje, professor, ou não? Não dá tempo, não. Ah, tá, beleza. Vou tentar chegar no máximo. Vou ver se a gente consegue chegar. Eu acho que a gente vai conseguir chegar no máximo, talvez, mas se a gente consegue chegar. Se a gente conseguir resolver a 3 hoje, já é o suficiente. Eu acho que a gente não vai conseguir chegar na 4, não. Mas se já chegar na 3, já entender a atividade 3, já é legal. Eric, mudou a tela para você aí? Mudou? Já entendi. Mudou? Mudou. Então vamos lá. Pessoal, Professor, Oi. só uma observação aqui rapidinho. No início ali da aula, tu comentou sobre a data de postagem das atividades, correto? Sim. Aí na sua tela tá aparecendo que tá disponível até dia 23 de setembro de 2021. Para mim não tá aparecendo. Essa linha aí, ó. Não tá aparecendo para vocês? Não, acredito que para todo mundo não No aparece. meu ambiente de trabalho também não aparece as datas de entrega. Por isso que a gente fica aparece, perguntando, que não tá aparecendo. Não aparece para vocês. Wesley, não tá aparecendo mesmo não, viu? Calma então. Pera aí, então. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui para vocês. Só mudei a tela aqui. Então, ó, se não aparece para vocês, engraçado, era para tá aparecendo. Vou verificar o que está acontecendo aqui. Eu vou falar com o Cleiton, então, amanhã. Vou falar com ele e falar que a plataforma não está deixando visível para vocês a data de entrega. Bom, pode ser assim? Eu Nunca falo com ele. teve aí, Wesley. Nunca apareceu para vocês? Era para Nunca. aparecer. Nunca apareceu? Era Só pra aparecer. apareceu no da eletricidade, componente do Tá. fundamentos da eletricidade apareceu, que foi bem depois, já que tinha entregado a atividade. Se for olhar lá já. Então eu vou fazer. Esse Amanhã eu vou falar. fundamento da eletricidade, para mim, não tá disponível ainda, não. Não, esse foi o primeiro, né? Fundamentos Foi o primeiro que a gente fez, foi fundamento de eletricidade. Ah, não, pera aí. Tem duas turmas. Teve uma turma que começou com fundamento de eletricidade, teve outra que começou com fundamentos mecânicos. Tem que ver se a turma de vocês começou com fundamentos mecânicos ou com fundamento de eletricidade. Vamos lá, então, para Fundamentos elétricos, com que a gente começou. então. Eu comecei no fundamentos mecânicos. Ah, tá. Tem duas turmas aí. Tem uma turma que começou com fundamentos elétricos e teve outra que começou com fundamentos mecânicos. Mas a ideia é o seguinte, é para que apareça aqui, ó. Se não estiver aparecendo, vamos fazer assim. Porque são duas turmas diferentes. Amanhã, manda para a Lúcia lá no WhatsApp. Pode ser no WhatsApp mesmo. Manda para a Lúcia. Fala, Lúcia, não está aparecendo a data na plataforma, a data de limite para entrega das atividades. E aí ela já procura já corrigir esses bugs da plataforma. Vamos para a SAP em 3? Tá bom? Porque senão eu não vou conseguir até 9 horas corrigir até a SAP em 3. Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer sempre, pessoal,
vocês vão vir aqui em situação de aprendizagem, sempre. Vai vir em situação de aprendizagem. Tá. Na situação de aprendizagem, eu quero que vocês fiquem atentos, vai ter etapa por etapa, falando o que vocês têm que fazer na etapa 1, o que tem que fazer na etapa 2, e assim por diante, tá bom? Então, sempre o primeiro passo é o quê? Vir na situação de aprendizagem. Veio na situação de aprendizagem, entendeu o que é para fazer, aí a gente vai agora para o fazer, né? A gente vai abrir esse anexo aqui, ó, que eu estou abrindo para vocês, é o anexo do momento presencial, tal, é para vocês terem usado no momento presencial. Vamos então para o EAD, que é o anexo 2. Eu vou abrir ele aqui. Não sei se vai abrir para você, se vai mostrar para vocês o anexo 2. Vou abrir o anexo 2 aqui. Pessoal, do jeito que está indo, vocês estão conseguindo compreender? Sim. Sim, professor. Ah, abrindo milhões de telas aqui para mim agora. Apareceu o anexo 2 para vocês aí ou não? Não, não apareceu, não. Não, ainda Tá, não. eu vou compartilhar. Então, deixa eu compartilhar ele, então. Porque quando eu abrir ele, eu vou compartilhar. Agora vai aparecer. Esse é o anexo 2. Apareceu agora? Apareceu. Tá. Sim, sim. Então, isso aqui vocês vão ter que enviar para mim. Bom? O que é para fazer aqui? É uma atividade de desenho. Ele te dá 3 vistas da peça e te pergunta qual peça que é. Ele te mostra, te dá as 3 vistas e pergunta para você qual dessas aqui, se é a peça A, se é a peça B, se é a peça C. Ó, você vai responder esses anexos que eu tô mostrando. Tem uma folha de resposta. Então, ó, é na folha de resposta que você vai colocar aqui o resultado que você encontrou aqui. Ó, vamos olhar o desenho. Então, eu tenho aqui primeiro uma vista frontal, eu tenho uma vista lateral esquerda e eu tenho uma vista superior. Eu tenho 3 vistas. Vamos olhar aqui. Eu vou olhar primeiro aqui. Vou olhar primeiro essa vista de cima aqui, só para vocês entenderem. Eu vou olhar a vista de cima aqui e aí já vou começar a descartar algumas peças. Eu olhando por cima aqui, o que é que eu vejo? Eu vejo essa parte aqui que representa o quê? Representa essa parte. Eu vejo essa parte aqui que representa o quê? Representa isso aqui. Essa parte representa essa aqui. Olha para mim aqui, ó, que essa parte aqui, ela encontra, ou seja, essas quinas aqui, ó, elas estão no mesmo alinhamento, ó. Essa quina aqui e aqui, que estão no mesmo alinhamento. Essa aqui está no mesmo alinhamento? Não. AD, olha a AD, de cara. Ó, essa parte aqui, ó, tá no centro. Então, AD, de cara, eu já descarto. Então, AD é totalmente fora, já não é AD. AD não tem possibilidade. Por quê? Só com a vista de cima, eu já sei que AD não é a vista correta, não é a peça correta. Por quê? Eu consigo ver que essas extremidades aqui, essas linhas, elas se encontram. E olha aqui, ó, onde eu tenho uma quina aqui e onde está essa outra aqui, ó. Está no meio da peça. Então, a AD já é descartada. Então, sobrou para mim a A, a B e a C. E agora eu vou olhar nas outras vistas, que elas vão me ajudar a interpretar o desenho. Vista frontal. Aqui é um retângulo. Tá vendo que é um retângulo? Aqui, ó, é um retângulo, que é essa parte aqui, ó. Essa parte. A C é o quê? A C é um quadrado. Tá vendo que é um quadrado aqui, ó? Então, você está conseguindo visualizar e entender o que eu estou falando? E Estamos entendendo. Tá entendendo? Então, ó, a C também eu já descartei. Por quê? Porque eu vi esse detalhe aqui, que é em forma de retângulo, que eu olho na parte frontal, e aqui, ó, da C é quadrado. Então, sobrou para mim a A, sobrou para mim também quem? A B. Eu só tenho 2 peças agora para visualizar e identificar. Só que a A e a B, elas são muito parecidas. Olha para mim aqui agora na parte frontal. Ó, você vai ver que aqui também não é um retângulo perfeito, não é um retângulo menor. E olha no desenho aqui, ó, o formato, ó. Quem que se encaixa certinho aqui, ó, é a letra B. Conseguiu entender? Então, na coluna 1, a resposta é o quê? Letra B. Conseguiu entender, pessoal? Até aí? Vamos para outra. Vou fazer 3 exemplos.
A próxima agora. Posso avançar? Vocês conseguiram interpretar o desenho? Alguém ficou com dúvida ou não? Maravilha, não. Ficou? Então vamos para a boa agora. Tá, agora vamos para essa aqui agora. Eu vou olhar algumas vistas já para descartar algumas hipóteses, né? Eu vou olhar aqui para a vista frontal aqui, ó. Eu vou olhar aqui na vista. Eu começo já com. A gente vai começar já com eliminação para ficar mais fácil de entender. Ó, aqui eu sei que é em forma de um triângulo. Essa parte que eu estou vendo aqui é quem? Essa parte aqui. Então, ó, se vocês olharem para a letra B aqui, ó, aqui é o quê? É um retângulo. Então, de cara, eu sei que a letra B não faz parte. Então, a letra B não tem nenhuma possibilidade. Porque ó, aqui, ó, essa parte que eu vejo que é triangular, aqui é essa triangular, essa triangular, essa triangular e aqui é retângulo. Então, a B já está fora. Então, já eliminei a B. Se eu olhar pela vista lateral aqui, ó, esse formato desse retângulo aqui, ó, é quem que eu estou vendo? É essa parte aqui. Essa aqui é a vista lateral esquerda. É esse aqui que eu estou vendo, ó. Ó, se observem que ela tem o quê? Ela tem uma linha aqui, ó, no meio, uma linha contínua aqui no meio. Isso quer dizer o quê? Que tem que ter uma separação aqui, ó. Tem que ter uma separação. E se eu olhar aqui, ó, eu já descartei a B porque eu olhei no desenho e eu observei que essa parte aqui é triangular e essa aqui é retangular, então a B já está fora. Agora, só com esse detalhe aqui, eu já descubro qual peça que é, ó. Essa parte aqui é a vista lateral, ó. Aqui, ó, deveria ter o quê? Um encontro, né? Deveria ter uma junção aqui, ó. Olha para mim a letra C aqui para vocês verem, ó. Que é a vista correta, ó. A letra A aqui, ó, ela não tem essa divisão aqui, ó. Então, ó, só na vista lateral aqui, ó, eu já elimino a letra A. Sobrou quem? Sobrou a C e a D. Mas só que quando você olha nesse detalhe aqui, ó, da largura aqui, ó, você já elimina a letra D, ó. Sobrou quem? Letra C. Então ficou a coluna 1, a primeira aqui é B, a 2 seria C. Vamos para mais uma agora. Para cá. Esta. Se você olhar na vista, ó, vista frontal, vista lateral esquerda, vista superior. Se eu olhar na vista superior aqui, ó, olhem para mim que isso aqui é um rasgo em andorinha. Olha a letra B aqui, ó. Tá totalmente fora, ó. Tá em forma de um retângulo. Então, só olhando aqui na vista superior, eu já elimino a letra B. Sobrou para mim a A, a C e a D. E aí, vamos olhando agora os outros detalhes, né? Vamos olhando os outros detalhes. Se vocês olharem aqui, ó, na vista lateral, observem que tem a separação. Só que, olha o alinhamento. Olha a letra A aqui, ó. Essa divisa aqui, ó, ela está acima dessa linha aqui, ó. Está acima dessa linha, está? Então, é diferente aqui dessa vista lateral. Então, de cara, eu sei que a letra A não pode. Como eu já eliminei a letra A e a letra B, sobrou duas. Sobrou a letra C e a letra D. Agora, olha para o detalhe agora. Olha para o detalhe da vista superior aqui, ó. Que é esse espaçamento aqui, ó. Do rasgo de andorinha até aqui, ó. Até na face aqui, ó. Do rasgo de andorinha até na face. Olha a largura aqui da letra C e olha a largura da letra D aqui, ó. E olha aqui no desenho, na vista superior. Então, com esse detalhe aqui, ó, eu já elimino a letra D. Quem que sobrou? Quem que é a peça? A letra C. E assim a gente vai fazer para todas. Então, vocês vão fazer a leitura das peças para todas as peças, igual a gente fez aqui. Ficou dúvida até agora, pessoal? Tá tranquilo? Não, tranquilo. Então, essa... Eu vou testar aí agora. de boa Eu tenho uma dúvida para tirar. Tá, beleza. Então, o primeiro anexo a gente respondeu. Então, agora a gente vai para outro anexo. Professor, posso tirar uma dúvida rapidão? Pode? Minha dúvida é que o anexo é só para a pessoa olhar e colocar as respostas na folha de resposta e enviar o arquivo de folha de resposta para o senhor avaliar, ou é o anexo mesmo que tem que enviar? Tá. Vou mostrar agora. Já que você perguntou, eu vou mostrar lá agora já. Aqui, ó. O colega perguntou referente ao anexo. Então, ó, respondeu o anexo 2, respondeu o anexo 3, aí você vem aqui na folha de resposta. Você abre a folha de resposta. Deixa eu compartilhar a folha de resposta.
com vocês. Aqui, ó. Mudou aí para vocês? Mudou. Então, ó, aqui na folha de resposta é onde você vai pegar as respostas lá do anexo 2 e do anexo 3, do anexo 4, depende do que o anexo tiver. Por exemplo, naquela peça 1 nossa lá, qual foi a resposta lá do desenho? Foi letra B. Letra B. O 2 foi letra C, o 3 foi letra C. Então, você responde os anexos, depois você pega as respostas dos anexos e coloca aqui na folha de resposta e envia a folha de resposta. Teve alguns alunos que enviaram, né, já me enviou a folha de resposta, me enviou só os anexos. Eu considerei, mas para ficar organizadinho, envia só na folha de resposta. Para ficar bem organizado. Respondi a sua pergunta? Sim, senhor. Vou ter que sair agora. Uma boa noite aí, pessoal. Wesley, Oi. no caso meu, nessa 3 aí, eu tô com mais dúvida, igual que eu te enviei na folha de resposta lá, a questão daquela fórmula, onde foi que eu errei nela, entendeu? De qual? No anexo 3, no caso. Desse aí na folha de resposta dele. Anexo 3. Vou lá no outro anexo lá. Agora eu vou mostrar o outro anexo. Esse é o anexo do desenho. Agora eu vou mostrar o outro anexo. Bom? Pode ficar tranquilo, vou chegar lá agora. Ok. Só um instantinho. Já vou trocar a tela aqui, aí. Tá. Mostrei para vocês o anexo 2, né? Agora, a gente vai... O anexo 3 aqui, vou mostrar para vocês. O que vocês vão fazer no anexo 3. Eu estou baixando o anexo 3 para mostrar para vocês. Vou compartilhar o anexo 3 agora com vocês. Olha, mudou aí, Eric? Mudou para você, Eric? Mudou? Mudou, professor, mudou. Tá, então beleza. O que é o anexo 3? O que eu tenho que fazer? No anexo 3, ele te mostra, né, ele te dá um desenho de um porta-escala e tem as numerações. O interessante é você observar os detalhes, as informações que tem no desenho. Tá? E aqui logo abaixo do desenho, ele vai colocar para vocês a descrição. Por exemplo, peça 1, ele fala para você qual é o material, que é um aço 1020, A1030. Então, ele descreve todas as informações para você. Aí, logo abaixo, ele te pergunta, qual é o material indicado para a construção da peça 1? Qual que é o material indicado? Você vinha aqui no desenho, aqui, ó. Quem que é a peça 1? Ó, peça 1, qual que é o material indicado? Aço 1020 a aço 1030, e aqui tem as dimensões. Então, você vai copiar isso aqui, basicamente, vai copiar e fazer o quê? E colar aqui. Depois, ele pergunta para você, qual é o acabamento da peça 1? Você vai ter que vir aqui na peça 1. Quem que é a peça 1? Vamos descobrir quem que é a peça 1? Ó, a peça 1. E aqui, ó, tem o símbolo de acabamento. Você vai lá, descobre qual é o símbolo, o que é símbolo de acabamento ele refere, e vem aqui e escreve. E assim sucessivamente. E aí ele vai fazendo as perguntas, todas as perguntas que estão aqui, elas são respondidas basicamente só na leitura e na interpretação do desenho. Você vai fazer a leitura e interpretação do desenho e vai respondendo aqui. Depois que você respondeu isso aqui tudinho, é o que você vai me enviar lá no anexo, junto com o anexo lá na folha de resposta. Over, respondi a sua pergunta? Sim. Tranquilo. Professor, Oi. onde é que está a legenda desse símbolo de acabamento aí? Tá. Olha o que você pode fazer. Você tem os livros de apoio. Caso você não encontre, eu acho talvez o jeito até mais fácil. Você pode estar pesquisando, ou então lá no material didático, nas apostilas e nos livros. Esse símbolo aqui, ó, vou falar para vocês. Esse símbolo que está aqui nesse desenho, eles já estão já caiu em desuso, né? Na realidade, a gente tem outros símbolos agora que são mais, conforme a norma vigente agora, ela tem outros símbolos de acabamento.
E aí, por exemplo, você tem esse símbolo aqui, símbolo de alisamento. Você já tem outra classe que a gente chama de classe de rugosidade, que é mais precisa. Você pode pesquisar esse símbolo, referente a esse símbolo. E aqui na plataforma também, deixa eu só abrir a plataforma, vou mostrar para vocês. Onde eu posso encontrar mais informação. Tá, deixa eu só abrir aqui. Esses símbolos aí, lá aqueles livros que tu postou, é desenho técnico, né? Isso, desenho técnico. Perfeito. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, ó. Vocês lembram que eu falei para vocês, não sei se foi para a turma de vocês, que eu falei que tem muito material aqui, ó, em conteúdos do curso. Aqui, ó. Conteúdos do curso. Você vai vir aqui, ó. E aqui, ó. Entrar. Aqui, ó. Aqui você vai ver todo o conteúdo de metrologia. Na verdade, eu, né, particularmente, gosto de fazer o quê? Antes de resolver todas as atividades, eu passo por aqui, faço todos os estudos e só depois eu vou para a atividade. Porque quando eu vou para as atividades, eu já tenho todos os conhecimentos necessários. E aqui tem os exercícios de passagem. Então, ó, por exemplo, você vem aqui no início, ele fala para você, né, de situação de aprendizagem, ele explica, ele vai falando, ele conta, né, o que é uma situação de aprendizagem. Depois, você vai lá para o conteúdo de metrologia, ele explica o que é conversão de unidades. E assim, quando você termina aqui tudinho de ler esse conteúdo, ele vai ter um exercício de passagem, que são perguntas, né, para ver se você realmente entendeu o exercício. Então, nesse conteúdo aqui, você vai achar uma parte que vai falar de desenho técnico. Ficou claro? Certo. Professor, mais uma dúvida. Na parte que cai dilatação térmica, que tem vídeos explicativos, que eu acho que é a parte daquela SAP 2, né? Eu não consegui... Tentei 3 computadores diferentes, não consegui assistir nenhum vídeo. Eu não consigo baixar ou instalar esse Flash Player aí. Não conseguiu? Você já repassou? Não dá, eu já cliquei em tudo, já tentei abrir no Firefox, não deu certo. No Chrome, no Edge, não vai. Você falou com a Lúcia já repassa a informação para ela, já que falou, tá com problema, tá com esse problema na plataforma, já para ela, mas o cliente já verificar, porque pode ser que seja um bug na plataforma, mas da forma que eu não sei se da forma que eu expliquei, vocês conseguiram entender também esse exercício da SAP 2, se ficou claro para vocês. Porque eu acredito que talvez ele seja o exercício mais complexo. Desse módulo aí, talvez ele seja o mais complexo. Se caso, eu não entendi, uma forma da gente resolver ou mitigar isso aí, é eu alinhar com o professor presencial também. Porque aí o professor presencial pode ser que ajude também a tirar essas dúvidas, se vocês não tiverem entendendo a forma que eu expliquei. Aí eu alinho com o professor presencial e aí ele também pode estar ajudando vocês. Mas seria bom, viu, professor? Seria bom? Esse exercício... Isso, seria bom. Vocês são de Lusiânia ou de Anápolis? Eu sou de Lusiânia. Lusiânia. Então a gente vai ter que alinhar com o professor de Lusiânia. Aqui em Anápolis, aqui o pessoal de Anápolis, não sei se o pessoal também teria essa mesma dificuldade. Você quer também que a gente faça esse alinhamento com o professor? Então, Wesley, a aula retrasada, no sábado retrasado que a gente teve aula presencial com o professor Tiago, ele passou uma revisãozinha na transformação de polegada para milímetros, paquímetro e começou com desenho técnico. Ele não falou nada sobre dilatação térmica. Então, porque esse exercício, na verdade, é só da plataforma, né? Eu estou falando assim, que talvez seria um bônus, né? Sim. Ele, no plano de aula dele, não contempla esse exercício, porque é exercício da plataforma. Eu teria que alinhar com ele, com o professor Tiago, alinhar com ele tirar um momento da aula lá para explicar essa parte. Professor Wesley, Oi. Pois se ele explicar, fica melhor, viu, professor? Oi, nem entendi, desculpa, cortou lá.
dúvida, gente. Então, Isso, eu já tenho assim, bastante dúvida. Que a gente estava com dificuldade nessas SAP. tá. Você acha que hoje, do jeito que a gente fez, você já acha que dá pelo menos para responder pelo menos talvez a 1 e a 3 você já conseguem resolver ou não? Dá, você tirou bastante dúvida. Essa explicação que você deu aqui, eu estava com a maior dificuldade nessa dilatação técnica aqui, desses cálculos, você tirou bastante dúvida. Já deu muita força. Estava tendo dificuldade também de desenho lá da SAP 3, onde o senhor falou que é só ir lá, copiar a resposta e colocar. Aí agora o senhor identificou aqueles 2 símbolos que são de acabamento. Então agora eu compreendi que são os 2 símbolos de acabamento. Eu vou fazer igual o senhor falou, vou buscar informação no nosso conteúdo e descrever o acabamento. O senhor já ajudou pra caramba. Então, voltando aqui na SAPEN 2, pessoal, a SAPEN 2, ela é complexa. Se vocês também, eu recomendo que vocês leiam a SAPEN 2, tentem fazer, porque é tentar, ela é difícil. O mais difícil foi a interpretação que eu passei para vocês, que quando você lê ela te dá 2 situações problema, que a primeira situação problema é referente ao comprimento, que ele pergunta lá, né, ele fala sobre o comprimento, que o comprimento pode ser, é uma hipótese que ele levanta, pode ser que o comprimento esteja interferindo com o problema do rolamento, porque ele na SAPEN, a situação problema, ele te fala que está tendo um problema no rolamento, está tendo que trocar rolamento constantemente. E aí ele levanta 2 hipóteses. A primeira hipótese que ele levanta é referente fala para você que pode ser que a tampa do mancal, a folga da tampa do mancal não é suficiente. E aí, quando a gente calculou lá e a gente descobriu que 1,2 é o quanto o eixo aumenta no comprimento, e a gente sabe que a tampa do mancal ela tem uma folga de 1,5, então a gente já derruba essa primeira hipótese. E aí a próxima que a gente tem que resolver é referente à temperatura. Qual que seria a temperatura ideal para trabalhar com aquele rolamento de 80 milímetros? Quando a gente chega lá no cálculo, que a gente descobre, né? A gente chega lá, a temperatura de 77,08, quando a gente calcula aquele valor, a gente descobre aquele valor, a gente sabe que a temperatura ideal de trabalho para aquele eixo é de 77,08. E o exercício, ele fala para você que o eixo está trabalhando com a temperatura de 150 graus Celsius. Então, você entende que o próximo passo que tem que ser resolvido é o quê? O sistema de refrigeração, que tem que melhorar o sistema de refrigeração para abaixar essa temperatura de 150 graus Celsius, para ela chegar numa temperatura no mínimo de 77,08, que é a temperatura que a gente encontrou lá nos cálculos. Então, é esse entendimento que é o mais complexo, porque o resto é só cálculo, é só conta. Mas eu vou alinhar com o professor Tiago, eu vou falar com o Cleiton para a gente alinhar com o professor Tiago, para ele estar repassando também essa SAPEN 2. A gente não conseguiu chegar até na SAPEN 4. Eu vou ver com o Cleiton a possibilidade da gente marcar mais uma web na semana que vem, porque aí a gente faz a SAPEN 4, a SAPEN 5 e a SAPEN 6. Tranquilo, pessoal? Pode ser assim? Fica bom também. Tá tranquilo. Tá bom? Eu tenho outro web começando agora às 21h10. Tá tranquilo, pessoal? Posso dar essa reunião por encerrada? Não sei se... Aí, na próxima web agora a gente alinha essa questão da SAPEN 4, que também ela é complexa, que ela fala... Não é tão complexa, mas ela é menos complexa que a 3. Porque ela fala lá justamente de um suporte, né? A SAPEN 4 ela fala do suporte, e aí ela fala de 2 parafusos que seguram um suporte, e aí ela te pergunta qual seria o parafuso ideal, e a gente tem que calcular, né, para descobrir realmente a força que está sendo aplicada ali nos parafusos, se eles suportam ou não, ou qual tipo de parafuso que é indicado. Ela é menos complexa do que a 3, mas também não deixa de ser complexa. Em termos de complexidade, ela é média, né? A 3 é alta complexidade. Tranquilo, pessoal? Então? Positivo. Tranquilo. Ficou alguma dúvida? Eu vou alinhar, então. Ô, Wesley. Oi. Rapaz, não é assim, eu acho que não é no caso de todo mundo, mas
o meu e a maioria dos meninos, a gente tá apresentando lá na SAP 5, quebrando a cabeça, 6, sabe? Aí não deu tempo de passar por elas. Professor. No caso, seria isso mesmo, Wesley. Igual eu te falei, eu tô com bastante dúvida um pouco. Nessas 6, eu tô com um pouco de dúvida nela. É onde tá mais me pegando um pouquinho ela. E o que a gente vai fazer então? Então, na próxima semana eu vou abordar a 4, a 5 e a 6. Porque aí eu já resolvo Fechou. Essa parte da 4, Bacana. da 4, a 5 e da 6. Na semana que vem, então, a gente já faz a live. É as que tá pegando, né? A 4, a 5 e a 6 para algumas pessoas. Por que eu priorizei essas primeiras? Porque o pessoal que já está na frente, eu entendo assim, que já está com um pouco mais de facilidade. E aí tem um tempo a mais ainda para tentar ainda fazer essas atividades. Agora o pessoal que não fez nem a 1, nem a 2 e nem a 3, está com um pouco mais de dificuldade. Então eu priorizei primeiro o pessoal que está com um pouco mais de dificuldade para a gente nivelar a turma. E aí depois, na próxima aula, a gente já consegue deslanchar já na 4, na 5 e na 6. Tranquilo? Aí vai ficar gravado aí? Ok, Essa combinado. live está gravada e a próxima também vai ser gravada. Ah, tá, porque na próxima acho que eu vou estar trabalhando nesse horário aí. Não, eu vou gravar. Pessoal, eu queria agradecer já a vocês, tá bom? Pelo tirar o tempo aí e a paciência para me ouvir. Bom, espero que eu tenha conseguido de alguma forma ajudar vocês. No mais, aí eu desejo uma boa noite, bom descanso. Muito obrigado mesmo. Bacana, Wes. Valeu. Falou. Logo vou estar com vocês em Lusiana também. Estou combinando com o Cleiton aí para mim visitar lá vocês lá. Quem sabe até ministrar uma aula lá também para a gente conhecer mais e se aproximar mais aí. Opa, beleza. Bom? Vai ser um prazer. Tá ok. Fica com Deus, então, pessoal. Até mais, pessoal. Valeu. Saindo aqui. Valeu. Estou começando outro agora.